Bom dia, graça e paz. Glória a Deus por mais um dia na presença do grande Rei Jesus. Seja muito bem-vindo. Você está na célula digital da nossa família IEJN Jesus para as Nações. Fica localizada na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu gostaria de estar te fazendo um convite nesta manhã. Neste domingo teremos o culto de Santa Ceia, culto profético às 9 horas da manhã. Vai ser uma bênção. E às 15 horas teremos o nosso seminário de libertação. Você está convidado em nome de Jesus, você e sua família, para ali estar ouvindo uma direção do Senhor, seu coração, para a sua vida, porque sabemos que sem Deus nada somos. A palavra dele já diz que não somos nada sem ele. Sem ele nada podemos fazer. Amém? Glória a Deus, vamos orar para que nesta manhã o Senhor venha falar grandemente aos nossos corações por meio da sua palavra, que é a maior profecia, a palavra de Deus. O nosso Deus Todo-Poderoso tem várias maneiras de falar e uma delas é a sua palavra. A palavra de Deus é a boca de Deus falando conosco na terra, para ouvirmos e obedecermos. Não é só ouvir, é praticar a palavra, amém? Pai querido e amado, abençoa, Pai, nesta manhã deste dia. O hoje, só temos o hoje, Pai. O hoje para viver, porque o amanhã, a tua palavra diz que não nos pertence, o amanhã pertence a Deus, pertence a ti, papai. Obrigado, Pai, por mais este dia de vida, por poder respirar, por poder levantar, por poder estar aqui na tua presença, levando a tua palavra, o teu ide, Senhor Jesus, obrigado. E falar aos nossos corações, Pai, nesta manhã, por meio da tua palavra. A tua palavra santa e poderosa, Jesus, vem falar, Pai, grandemente nas nossas vidas, tocar, Pai, nos corações. É o teu Espírito Santo que faz o trabalho ao mover. Eu estou aqui para semear a tua palavra, mas é o doce e amado Espírito Santo que nos convence dos nossos erros, dos nossos pecados, para abandonar, nos aproximar mais de ti, para entender, papai, qual propósito estamos nessa passagem terrena, porque aqui é uma passagem. Oh, Senhor, eu te agradeço. Te agradeço por tudo, Pai, por tudo em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estou muito feliz nesta manhã. Estar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o melhor lugar para estar. A proteção divina. Ontem comecei a servir na igreja. Glória a Deus. Servir o reino dos céus na terra. Glória a Deus, assim como Jesus, quando estava aqui na terra, serviu. Ele serviu o povo, serviu os seus discípulos. É glorioso fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Eu gostaria de estar dando continuidade à palavra do tema, desconstruir o que nos rouba a nossa força. Porque sabemos que a palavra de Deus diz que é na nossa fraqueza que está a nossa força. E para nos fortalecermos aonde está a nossa fraqueza, é na presença de Deus. Na presença de Deus. E eu gostaria de ler o capítulo de Juízes, o livro de Juízes, no capítulo 13, que fala sobre o nascimento de Sansão. Que diz assim: os israelitas pecaram outra vez contra Deus o Senhor. E por isso ele deixou que sofressem 40 anos nas mãos dos filisteus. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zora. Pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você não podia ter filhos. Por isso nunca foi mãe, mas agora você ficará grávida e terá um filho. Eu vou ler até o verso 8. Não tome vinho e nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz um filho.
não corte o cabelo dele. Não corte o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu, desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Então a mulher procurou o marido e disse: um homem de Deus falou comigo. Ele parecia um anjo de Deus e por isso me deixou apavorada. Eu não perguntei de onde ele vinha e ele não me disse como se chamava, pois prometeu que eu ficaria grávida e que terei um filho e mandou que eu não beba vinho e nem cerveja, nem coma nenhuma comida proibida, pois o menino será dedicado a Deus como nazireu por toda a vida. Então Manoá orou ao Senhor dizendo: ó meu Deus, peço que mande de volta o homem de Deus que enviaste para que ele dissesse para ele nos dizer o que devemos fazer com o menino quando nascer. Glória a Deus. Ali a mulher de Manoá recebeu a visita do anjo. Ela não podia ter filhos e ali ela recebeu uma palavra de Deus por meio do anjo, que ela iria dar à luz a um filho que iria ser consagrado a Deus, nazireu, para lutar contra os filisteus, os inimigos do povo de Deus, os inimigos de Israel, o povo de Deus. Mas aqui no começo do capítulo 13, nós podemos ver que Deus deixou que o povo sofresse 40 anos. 40 anos. Para que até o nascimento de Sansão, um nazireu consagrado a Deus, para vencer ali e guerrear contra os inimigos do povo de Deus. O Senhor nos pune. O Senhor nos pune quando erramos. Não é porque estamos na presença dEle que Ele não nos pune. Ele é amor, mas Ele é justiça. Ele é misericórdia, mas Ele é justiça. Ele é justo, justo juiz de toda a terra. Glória a Deus. Por isso que eu tenho entendido uma coisa, eu tenho entregado todas as injustiças que têm acontecido na minha vida nas mãos de Deus. Porque quando recebemos uma promessa, o Senhor não nos diz das contrariedades que vão vir. Das contrariedades que vão vir junto com a promessa. Sansão ali já, antes do nascimento, já tinha uma guerra esperando ele. Ele ia guerrear contra os inimigos de Deus. Ia ser consagrado nazireu para guerrear contra os filisteus, a Filistia. Mas não é porque recebemos uma promessa do Pai que não vem as contrariedades, as lutas. Temos que nos fortalecer a cada dia na sua presença, buscar a presença para vencer o dia mal. Assim como ele disse para Josué: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Em Salmos 20 diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas a nossa confiança, a minha e a tua confiança tem que estar em Deus, o Senhor. Não em nada passageiro aqui dessa terra, não no homem, não em bens, não em dinheiro, em nada. Tem que estar em Deus, porque tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui vai passar e vai perecer. Ali quando a mulher de Manoá recebeu a promessa que iria ter um filho consagrado nazireu, mas o anjo não disse o trabalho que Sansão iria dar. Teimoso, casou com uma mulher filisteia que não era do seu povo. O seu casamento virou um campo de guerra. Tudo por causa da desobediência do homem. Hoje nós vemos a palavra do começo ao fim. Nós podemos ver a palavra de Deus falando sobre a nossa desobediência, sobre os nossos pecados, sobre as consequências. Não se engane, o Senhor é amor, Ele é misericórdia sim, mas Ele é justiça. E Ele cumpre a sua palavra, as suas promessas, porque Ele é Deus. Ele é Deus, aleluia. Ele não é como o homem que mente, que inveja, que engana, que manipula, não, Ele é Deus. Ele é Deus, assim como Ele fala na sua palavra. Se nós o ouvimos e obedecemos, comeremos o melhor que produz a terra. Aleluia. Em Gálatas 5 fala sobre... Gálatas 5, versículo 16 fala e diz assim, vem nos dizer assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Não obedeçam aos desejos
aos desejos da natureza humana, aos desejos da nossa natureza pecaminosa que nos fazem pecar contra o Senhor. Mas como nos fortalecemos no Espírito para lutar contra a natureza humana da carne? Na presença de Deus, aos seus pés, no relacionamento com Ele, buscando o combustível que está nele. Ele é o nosso combustível, a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, como está na sua palavra, é glorioso. A alegria do Pai é a nossa força, o nosso papai. Nós podemos ver nesse livro de Juízes em diante sobre a história de Sansão, consagrado nazireu para defender o povo de Deus, o final de Sansão. No final de Sansão ele matou mais filisteus do que durante o trajeto dele. Tudo porque ele foi descansar no colo errado. Ali no momento de fraqueza dele, ele foi descansar no colo errado. A queda dele foi Dalila. E Dalila foi usada pelo principado para derrubar, descobrir o segredo dele. O segredo dele, por ele ser consagrado e ter aquela força que ele tinha, vinha por meio de Deus, do Espírito Santo, que ali tomava conta dele, e ele tinha aquela força ali de arrancar a porta com as próprias mãos. Nós podemos ver na história, na passagem de Sansão, no livro de Juízes, que vem nos relatar os capítulos à frente, ele arrancava, ele tinha uma força muito grande ali, que não era de um homem natural. Ali vinha de Deus, quando o Espírito Santo ali se apoderava de Sansão, ele tinha uma força ali que ninguém entendia. Mas ali o inimigo usou aquela mulher Dalila, onde Sansão ia repousar, deitar só a cabeça. E nesta manhã nós viemos nos fortalecer, porque é ali na nossa vulnerabilidade que somos fortes. O inimigo sabe os nossos pontos fracos. Assim como sabia de Sansão, ele sabe onde está a nossa fraqueza, e é ali que ele vai lutar para tentar nos paralisar, nos derrubar da presença de Deus. E nós temos que vigiar, a palavra já diz, vigiar e orar, nos afastar daquilo que nos enfraquece, nos afasta de Deus. Desconstruir o que rouba a nossa força na presença do Pai Todo-Poderoso. Buscar Ele, fugir da aparência do mal, resistir o diabo, como diz na palavra, né? Resistir o diabo, ele fugirá de vós. E Dalila foi a queda. A queda de Sansão foi Dalila, mas Dalila foi usada por um principado, Dagon. Hoje eu vejo na palavra de Deus, Dagon é um principado que age aí no mundo, que usa as pessoas para viver na imoralidade, na prostituição, ele influencia as pessoas e toma conta. Muitas das vezes achamos que é normal, não é? Hoje eu entendo que eu já passei por esse processo, e glória a Deus que Deus me libertou dessas coisas, aleluia, porque eu não nasci para isso, eu vim num propósito, assim como Deus ali quando chamou Jeremias, antes ali como o Senhor Deus chamou Jeremias, antes dele ser formado no ventre da mãe dele, ele já tinha escrito a minha e a tua história, assim como o Senhor diz para Jeremias, ele diz para nós nesta manhã. Antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe, ele já tinha escrito a nossa história, ele já nos escolheu por um propósito maior aqui na terra, de fazer a vontade dele. Não da nossa natureza pecaminosa, mas viver no Espírito que é santo, santo que nos conecta ao Deus Todo-Poderoso, para ouvir suas direções, ouvir a sua voz. Meu papai é glorioso, aleluia, eu me sinto honrada, alegre e feliz de estar na sua presença, servindo a Ele. Só tem que manter distância. E a palavra para mim e para você nesta manhã é nos manter distante daquilo que nos afasta de Deus. Nos manter distante porque o inimigo sabe o nosso ponto fraco, para tentar nos derrubar, nos atacar. E temos que nos fortalecer na presença dele, do Rei, com jejum, oração, com intimidade, buscando ali o Senhor, que é o nosso combustível, para nos manter de pé, até que Ele venha, que nós não venhamos descansar a nossa cabeça em lugares que o Senhor nunca teve para nós, porque ali pode ser a nossa queda, porque ali Sansão foi derrubado por meio de Dalila. Ali quando Sansão começou a se envolver com a imoralidade, com Dalila, com tudo aquilo que nos afasta de Deus, do pecado,
ele morreu, ele perdeu a sensibilidade espiritual e discernir que aquela mulher estava sendo influenciada pelo maligno, pelo principado, para descobrir o segredo dele, que estava no cabelo, a força, que ele era consagrado a Deus, que ali o Espírito Santo se manifestava, tomava posse dele e dava aquela força que ele tinha, que ninguém entendia aquela força de onde vinha, que não é deste mundo, é Joe, agora eu lembrei da pastora Tânia Teresa, é Joe de outro mundo, é do céu. A força que ele tinha vinha do céu, vinha do Espírito Santo. E ali ele acabou se rendendo ali àquela mulher, influenciada pelo maligno, para destruir a vida dele. E podemos ver aqui na história que os filisteus prenderam ele, arrancou seus olhos. Mas ali no final da vida dele, ele ali preso, foi o momento ali que ele se chegou a Deus, se voltou a Deus novamente, o Espírito Santo se manifestou nele. E ali Sansão voltou à força novamente do Espírito de Deus sobre ele. Mas aqui o que nós podemos aprender com essa palavra, trazendo para nós hoje, que é para nós hoje. Essa palavra aprendemos com os erros dos personagens, dos homens de Deus que passaram. Podemos aprender aqui que não estamos livres de nada. E tudo que vem, toda a contrariedade que vem sobre nós, mas nós temos um justo juiz, um advogado, para nos ajudar, para batalhar, guerrear as nossas guerras. Ali Sansão foi punido pela desobediência, por dar ouvido a Dalila, contar o seu segredo e pecar contra Deus. O Senhor não o livrou de ser punido, mas a misericórdia dele é tão grande que ali no final da vida dele, quando ele se rendeu novamente ao propósito de Deus, ele recebeu a presença do Espírito Santo, que ali deu aquela força que ele tinha. E ele ali matou mais filisteus do que no decorrer da sua caminhada ali. O Senhor não nos isenta da punição, Ele nos perdoa os nossos erros, os nossos pecados, as nossas fraquezas, mas Ele não nos isenta de ser punidos. No início dessa passagem do capítulo 3 de Juízes, nós podemos ver que o Senhor permitiu que Israel sofresse 40 anos na mão dos filisteus, por causa da desobediência, do pecado. Quando não entendemos o propósito de Deus e queremos ali tentar contra Deus, lutar contra Deus, quem poderá contra o Todo-Poderoso? Glória a Deus. Que nesta manhã o Senhor venha falar grandemente, mais e mais nos nossos corações. Que você venha buscar Ele enquanto você pode achar, enquanto está perto. Enquanto está perto, aleluia, glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar para agradecer ao Senhor por mais esta manhã, por esta palavra gloriosa, que eu e você nesta manhã venhamos buscar nos fortalecer aonde somos fracos e fugir de certas coisas. Porque assim como diz na palavra, o espírito está pronto, mas a carne não, a carne é fraca. Para que nós não viemos escandalizar a palavra de Deus, nem envergonhar o nome de Jesus, porque naquele grande dia nós iremos prestar conta de tudo aquilo que fizermos aqui. Glória a Deus. Meu papai é poderoso e eu creio que Ele está guerreando por mim. Ele guerra as minhas guerras. Aleluia. Aleluia. Não é fácil essa passagem, mas estamos com Jesus. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus para vencer todas as traições, as contrariedades, as perseguições, porque maior é aquele que está comigo e com você do que o que está no mundo. Amém? Vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado, doce amado Espírito Santo de Deus, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, aquele Pai, aquele Deus, aquele que é o Todo-Poderoso, o nosso Senhor e Salvador, o grande eu sou, o Adonai, o El Shaddai. Jesus, o Filho de Deus que morreu na cruz e através do seu sangue comprou povos, tribos e nações. Obrigado, Deus, por mais esse dia. Abençoa a nossa nação, teu povo, Senhor. Levanta os caídos, fortalece os fracos, Senhor. Segura nas mãos, Pai, daqueles que estão de pé na rocha inabalável que é Cristo. Nos ajuda, Pai, pois sabemos que somos falhos. Todos nós somos passivos de erros. Quem não tropeça em palavra?
Não existe perfeição em nós, Pai. Não existe, a perfeição está em Ti. Só Tu és santo e poderoso, Papai. Estou aqui a cada dia me rendendo aos Teus pés para clamar a Tua misericórdia para com a minha vida, Senhor. Abençoa cada vida, cada família, Papai. Tem misericórdia da nossa geração. Tem misericórdia, Pai, dessas vidas, dos perdidos. A Tua palavra fala para nós orarmos pelos perdidos. Por aqueles que estão caminhando para caminhos de morte eterna, Senhor. Porque sabemos se partimos daqui sem Jesus é morte eterna, na eternidade. Porque somos o Espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. A nossa alma é eterna e o nosso Espírito, Papai. E o que vai determinar a nossa vida eterna com Deus, ou eternamente separada do Pai, é a nossa decisão hoje, as nossas escolhas hoje em vida. Tem misericórdia, Papai. Tem misericórdia desse povo, dessa nação, Senhor. Tem misericórdia, Papai, dessa geração, Papai. Oh, aleluia. Santo, santo, santo é o Teu nome, Jesus. Espírito Santo, oh Espírito Santo de Deus. A Tua presença é real. Tu se faz presente aqui, pois Tu és santo, Senhor. Santo, santo, santo é o Teu nome, assim como está na Tua palavra, Papai. Toda a terra está cheia da Tua glória. Toda a terra está cheia da Tua glória. Eu Te agradeço, Pai, por esta oportunidade. Por esta oportunidade de estar aqui para honrar e glorificar o Teu nome nesta terra até o último dia que eu respirar, Senhor. Hoje eu tenho vida em Ti. Hoje eu posso dizer que eu tenho vida, eu tenho paz na minha alma, independente, Pai. Independente da situação, eu tenho paz, eu tenho alegria, que muitos não têm, Pai, porque a confiança deles está em carro, em cavalos, mas a minha confiança está no Deus Todo-Poderoso, que tudo vem dEle, tudo é para Ele, tudo é por Ti, para Ti são todas as coisas, e Ele é dono de tudo, e Ele governa tudo, e tudo que vier e o que não vier nessa terra é permissão dEle. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, obrigado. Eu Te agradeço, Pai, por este dia, pela Tua presença na minha vida, por me livrar da maldade, Pai, daquilo que os meus olhos naturais não veem, mas Tu vê, Papai. E por estar aliançada a Ti, entregando a minha vida a Ti, em obediência a Ti. É o Senhor que irá guerrear as minhas guerras, não sou eu. É o Senhor, oh, aleluia, aleluia. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, obrigada Jesus, por mais esse dia. Fique com Deus e até mais. Paz e prosperidade na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente, Senhor. Se o Senhor nos permitir, estaremos aqui todas as terças e quinta-feiras para louvar e glorificar o nome de Jesus, levar a palavra que liberta, que salva, que transforma, que é Jesus. É Jesus, não existe outro caminho. Ele já disse na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá chegar diante de Deus se não passar por Jesus. Glória a Deus, amém? Fique com Deus e até mais, em nome de Jesus.